Muito bem, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias então em 2 Timóteo, capítulo 2. O capítulo, eu vou meio que dar uma continuidade naquilo que foi falado pela manhã. E nessa manhã nós falamos de conselhos muito práticos do apóstolo Paulo sobre coisas que nós devemos fazer na vida cristã, né? Ele falou orar sem cessar, falou também que nós devemos ser agradecidos, falou também que nós não devemos apagar o espírito, além de não apagar o espírito, não devemos desprezar as profecias e, por último, devemos evitar toda espécie de mal. Isso foi falado de manhã. E no meio desse assunto da manhã nós falamos do cuidado com aqueles a quem temos emprestado o ouvido. Quem está falando o quê sobre a palavra de Deus está falando corretamente ou temos que ter cuidado? Gente, a Bíblia, o Novo Testamento da Bíblia, eu ouso dizer que não tem aliás, para não dizer que não tem vai lá, tem Filemão, pelo menos uma carta lá, que é a carta de Filemão, que é a única que não vai falar sobre combater heresias e falsos profetas. O resto do Novo Testamento, começando com os 4 evangelhos, Jesus combatendo isso, passando pelo livro de Atos, todas as cartas de Paulo, as outras cartas também de Pedro, de João, a própria carta aos Hebreus, todas essas cartas se ocupam de nos fazer seguir o caminho reto, evitar o caminho do erro, evitando os falsos profetas, evitando os ensinos errados. Eu ando preocupado com isso, por isso que eu estou trazendo mais uma vez uma palavra nesse sentido. Esse capítulo é um capítulo em que Paulo trata Timóteo como filho e já começa dizendo: olha, você tem que se fortificar, na verdade, meu filho. E vai falando para que Timóteo sofra as aflições, que ele trabalhe, que ele se preocupe em fazer o melhor trabalho possível diante de Deus, lembrando sempre da palavra que foi enxertada nele, para que ele possa ter entendimento, lembrar de Jesus Cristo, todas essas coisas. E a partir do verso 14, Tamara, desculpa, Miriam, eu estou sem óculos agora, eu estou na revista corrigida, tá? A partir do verso 14 ele vai relembrar, ele vai dizer assim: olha, Timóteo, traze estas coisas à memória, ordenando-os, ou seja, ordenando aos irmãos, diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Agora, olha esse conselho do verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses falatórios profanos roerá como gangrena. E ele dá um exemplo bem prático, que foi o que aconteceu com quem? Entre os quais estão Himeneu e Fileto. Miriam, se o neném for menino, olha aí, 2 nomes aí, né? Pode ser Himeneu ou Fileto. Fica a dica do pastor, tá? Pode ser também Senaqueribe. Tem muito nome legal na Bíblia. Já estou colaborando. Então, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, clamamos a tua sabedoria, a tua inteligência, o teu poder, a tua autoridade, a espada
do Espírito, que é a palavra de Deus, foi lida nessa noite. Que ela possa ser, meu Pai, manejada pelo Teu Espírito, para limpar de nós tudo aquilo que te desagrada, para que possamos produzir para o Senhor, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vou contar uma que vocês não sabem. Eu tinha aproximadamente aí uns 15 anos, quando no dia do adolescente batista, o nosso coral ia cantar, aquela coisa toda, e aí disseram assim: vamos pegar um adolescente para pregar. Pegaram quem? E eu peguei esse texto aqui e falei: vou falar aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Hoje, vocês estão acostumados comigo, os irmãos sabem que eu prego de cabeça, sem anotações, sem nada. Mas aos 15 anos a coisa não era bem assim, não funcionava dessa forma. Eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Eu hoje prego assim de cabeça, mas no começo eu escrevia, fazia lá Arial 12, com os passamentos simples, e fazia as pregações dos meus discursos de 3, 4 páginas. E até que a Letícia foi me ajudando. A Letícia falou: olha, 4 páginas está muito tempo, fica só com 3. Aí eu comecei a aprender a enxugar, manejar melhor o tempo. E com o tempo eu comecei a entender que dava para pregar sem o recurso de ter escrito antes, bastante ler, colocar aquilo tudo para dentro, colocar diante de Deus, e a coisa vai, porque o Senhor é bom. Mas isso sou eu. Outros tantos por aí não conseguem fazer isso, e outros com certeza fazem até muito melhor. Mas com 15 anos eu peguei esse texto, eu li, e eu dei aquela congelada assim diante da igreja. Eu não sabia mais o que falar. Adolescente é assim, né? Então, meus irmãos, procurem apresentar-se a Deus aprovados, desse jeito. Porque o crente não tem que se envergonhar. Entendeu? Não tem motivo de vergonha por você ser desse jeito que eu falei naquele dia. Foi um negócio engraçado pra caramba, com certeza. Mas assim, a gente vai aprendendo, né? No dia a dia a gente aprende. Mas esse foi um texto que, apesar de ser quase trauma, foi um texto que me abençoou, e um texto que nunca me saiu nem da mente, nem do coração. Porque ele revela uma verdade, uma palavra que é para mim e que é para todos nós, para todos aqueles que somos do Senhor. O que esse texto nos revela? Esse versículo, especificamente. Ele nos revela o seguinte: a nossa performance, aquilo que nós produzimos no reino de Deus, ela tem um público. Quem é o público para o qual está voltada a minha performance espiritual? É uma pessoa só: Deus. Portanto, estejamos de olhos e ouvidos atentos, porque às vezes a gente tem aquela tentação de querer aparecer para o irmão, de querer aparecer para o diácono, de querer aparecer para o pastor, de querer aparecer para o líder de ministério. Não faça isso. Não faça isso. Ontem, durante o momento de capela do seminário, eu trouxe para os irmãos o texto que está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. E lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, Paulo vai quase que dizer a mesma coisa, só que ele é mais claro, ele é mais específico. 1 Coríntios 4, 1, Paulo vai dizer o seguinte: que os homens vejam em nós servos de Cristo. E a palavra está lá, está na tela: ministros de Cristo, né? E nos dispenseiros dos mistérios de Deus. Quando a palavra que está ali, que é ministros, ou em outras versões, servos de Cristo,
Os homens têm que ver em nós isso aí, simples servos de Deus. Amém? Os homens não têm que olhar para nós e dizer: olha como conhece a Bíblia, olha como esse irmão é um santo homem de Deus, abençoador. Se os outros perceberem isso em nós, Deus seja louvado, toda honra e toda glória seja ao Senhor. Porque se nós pudermos frutificar, sermos vistos por alguém como uma pessoa que leva uma vida íntegra, reta, e que se aparta do mal, como foi a vida de Jó, não é pela nossa própria justiça, mas é por Deus que nos limpa, pela sua palavra. Vamos estar lá em João capítulo 15, versículo 3: vós estáis limpos pela palavra enxertada em vós. Então veja, a obra que nós fazemos não é nada, porque ela não vem de nós. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Imagina, irmão, por exemplo, esse púlpito aqui. Esse púlpito tem uns parafusos. E eu preciso dar um jeito aqui, apertar esses parafusos. E eu vou pegar o quê? Uma chave de fenda. Vou pegar aquela chave e vou apertar os parafusos. Ficou tudo muito bem apertado. Você acha que a chave tem que ficar se gabando? Olha como eu apertei bem os parafusos. Como as coisas ficaram bem apertadinhas, bem organizadas, porque eu sou uma chave de fenda muito boa. Não, meus amigos. Não há lugar para a glória para nós. A glória que tem que ser vista em nós é a glória do Senhor. Amém? Amém. Nós somos, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, servos, que os homens nos vejam como servos. Só isso. Se te vir como servo, já está bem demais. Mas, voltando aqui para 2 Timóteo, tem uma outra plateia. Essa plateia é formada pelo Senhor. E aí sim, a nossa performance é outra. O que é que nós temos que apresentar para o Senhor? Nós temos que nos esforçar. Quando ele diz procura apresentar, quer dizer o seguinte: se esforça para você se apresentar a Deus. Se você tivesse que se apresentar hoje diante de uma alta autoridade, de uma pessoa de autoridade, você iria de bermuda e chinelo lá de Havaiana, com aquele dedão do pé sem a unha cortada? Que maravilha, que cena bonita que seria. Você iria se apresentar diante do... Amanhã tem lá, vai ter uma audiência no tribunal. E você vai ser testemunha. Você vai no tribunal de bermuda e chinelo? Você vai mais arrumadinho que der. Não é isso? Que dirá diante de Deus? Nós temos que procurar nos arrumar para apresentar-nos diante de Deus. E como é que vamos nos apresentar? A palavra já diz aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado. Se é possível alguém se apresentar diante de Deus como um varão ou uma varoa aprovado, é porque haverá aqueles que diante de Deus estão o quê? Reprovados. E Paulo vai dizer: olha, você procura se apresentar como aprovado, tá, Timóteo? Tá. Como é que a pessoa se apresenta diante de Deus e é aprovada pelo Senhor? Ele dá a dica. Primeiramente, como um sujeito que não tem de que se envergonhar. Sabemos o que é vergonha. Alguns da nossa geração ainda têm noção do que é vergonha na cara, embora muitos outros já tenham perdido essa noção há muito tempo. Qual é o padrão para alguém ser honrado ou envergonhado diante de Deus? Falamos sobre isso na parte da manhã. A palavra de Deus, ela é o padrão, é por ela é a fita métrica que vai medir a nossa vida. Então, se Deus olha lá do céu e vê uma vida
completamente fora daquilo que a palavra descreveu, você vai se apresentar a Deus. Oi, Senhor, tudo bem? Como está a sua vida? Está traindo a mulher ou está traindo o marido? Está aprontando a beça no trabalho, criando problemas, ou pior, se envolvendo em coisas erradas, entrando em jogadas e maracutais e pegando dinheiro que não lhe pertence. Trata mal a tua mulher dentro de casa e na igreja, bênção, maravilha. Como é que é isso? Essa pessoa pode ser aprovada? De forma alguma. Quem é aprovado tem que ser aprovado de acordo com esse livro aqui, com o que esse livro ensina. Que esse livro ensina um caminho reto, um caminho íntegro, um caminho de justiça, um caminho que, sim, erramos e pecamos, nós pedimos perdão, nos arrependemos e mudamos o nosso caminho errado. Até dava esse exemplo hoje de manhã, na nossa classe de batismo, dizendo para os mais jovenzinhos lá da classe de batismo, dizendo, olha, vocês veem que o Velho Testamento dizia lá, os 10 mandamentos, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás. E tudo isso no Novo Testamento é referendado, ou seja, Deus não gosta dessas coisas. Não gosta que furte, não gosta que roube, não gosta que adultere. Isso tudo é contrário à lei moral de Deus, o padrão que Deus estabeleceu. Quando o Senhor disse, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. E quantos problemas temos na Bíblia por causa de gente que desprezou a sua esposa, de gente que a palavra é desprezar mesmo, né? Porque eles simplesmente se divorciavam por palavra. Diziam, eu me divorcio de você 3 vezes e estava divorciado, deixava a mulher a ver navios. Isso não agradava ao Senhor, e vez após vez ele falou isso. Chega a mim aos meus ouvidos o choro da mulher da tua mocidade, disse o Senhor. Lá em Malaquias ele vai dizer, eu odeio o divórcio. É tenso. Mas tem muita gente, inclusive pastores aí divorciados no 1º, 2º, 3º, 4º casamento. Como é que é isso? Essa vida é aprovada? Se aos meus olhos pode parecer complicado, você imagina aos olhos de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de quem se envergonhar. Eu não tenho de que me envergonhar. Não roubo um dinheiro da igreja. Não traio a minha esposa. Crio minha filha no padrão do Senhor, abençoado. E tantas outras coisas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa perfeita, não sou. A minha esposa está aqui. A Letícia pode dizer para você que perfeita eu não sou, mas pelo contrário, tenho meus erros também. Mas estou lá buscando o caminho e dependendo de Deus para poder acertar. E o varão ou a varoa que vai se apresentar diante de Deus aprovado, ele precisa de um outro critério. Precisa manejar bem a palavra da verdade. Falamos disso de manhã hoje, para você ter cuidado com quem você está ouvindo, qual é a fonte que está te alimentando, da qual você está bebendo, para ouvir sobre a palavra de Deus. Isso é importante. Isso é importante. Veja o que Paulo acabou de falar aqui, que você tem que manejar bem a palavra da verdade, e na continuação ele vai citar os dois aqui, que fizeram, na verdade, falatórios profanos, que estavam falando coisas que, na verdade, não diziam respeito à palavra de Deus, estavam pregando coisas erradas sobre a palavra de Deus, e ele disse que esses falatórios produzirão maior impiedade, e essa palavra roerá como gangrena. E ele está dono. Aí no meio de vocês, Himeneu e Fileto. O que aconteceu com Himeneu e Fileto? Se desviaram da verdade.
pregando heresias. Olha a heresia que eles pregavam, dizendo que a ressurreição já era feita. A ressurreição que está lá em aqui mesmo, 1 Tessalonicenses, estou em Timóteo, já estou até me confundindo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala isso, que um dia o Senhor virá ao bradar do anjo. E aí, quando o Senhor vier, aqueles que morreram, que dormem no Senhor, serão ressuscitados. E nós, os que estivermos vivos, também depois subiremos e nos encontraremos com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Isso é a ressurreição. Isso é o que vai acontecer na vinda do Senhor. A vinda do Senhor será gloriosa, a vinda do Senhor será física, a vinda do Senhor será visível, todo olho verá. Não vai acontecer uma ressurreição escondida, não. Todo olho verá, todos saberão o que está acontecendo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele virá para buscar os que são seus. Mas lá no meio da igreja, já tinha gente pregando besteira, pregando heresias contra a palavra de Deus. Himeneu e Fileto, eu não sei mais detalhes, mas eles estavam pregando, disse Paulo, o quê? Que a ressurreição, vocês não sabem de nada, meus irmãos, a ressurreição já aconteceu. Aí todo mundo coça a cabeça, já aconteceu? Já. O que aconteceu então? Ficamos deixados para trás? Quem já leu os livros aí, ou viu os filmes, né? E isso acontece nos nossos dias de hoje. Por exemplo, uma seita, as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová pegam um texto específico lá do Apocalipse e dizem que no céu reinarão com Cristo 144 mil pessoas. E o que vai acontecer? Esse número já está fechado, os 144 mil, eles já estão lá no céu reinando com Cristo. Então, por que você me pergunta, então por que a Testemunha de Jeová bate lá na porta da minha casa e quer me convencer a ir com eles? É simples, porque na leitura deles, 144 mil reinarão com Cristo no céu, mas haverá muitos outros milhares, uma grande multidão que reinará com Cristo na terra. Ou seja, o reino de Deus, na leitura dessa seita, tem cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe. E eles estão brigando hoje para que nós possamos entrar lá com eles para sermos cidadãos da segunda classe. Lemos isso na Bíblia de alguma forma, em algum momento? Não, de forma alguma. Estão pregando heresia, por isso são uma seita. Os irmãos estão compreendendo? Então é preciso que nós façamos o que Paulo está falando aqui. Temos que nos apresentar a Deus aprovado. O que é um cidadão, um irmão, uma irmã aprovado? Maneja bem a palavra da verdade. Ele tem que manejar bem. Você saberia hoje, se Testemunho de Jeová bater lá na sua casa, eles sempre vão em dois, vão dois na sua casa. Diz assim, queria fazer um estudo bíblico, posso entrar? Você deixaria entrar na sua casa? Você teria argumento, você conhece a Bíblia o suficiente para mostrar o erro para as Testemunhas de Jeová? Mais do que isso, você conhece a Bíblia o suficiente para evangelizar a Testemunha de Jeová? Ou o Adventista? Ou os Mormons? Ou qualquer outro tipo de pessoa? Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Ou o Espírita? Você tem condições, você tem conhecimento, porque os Espíritas não se enganam. Os Espíritas usam a Bíblia nos estudos deles. Você tem a capacidade bíblica de conversar com aquele espírita praticante, aquele espírita que sabe, que conhece a doutrina dele lá, de Allan Kardec? Ou
você ia acabar naquele velho papo, né? Aquela velha conversa do crente. Eu não sei muito bem isso aí não, mas enfim, cada um na sua, né? Eu quero te encorajar nessa noite. Eu espero que você esteja sentindo incômodo nessa noite com isso. Espero que todo mundo daqui saia daqui incomodado hoje, dizendo: não, eu vou mudar a minha vida com Deus, eu vou ler a minha Bíblia. Eu preciso conhecer, preciso beber desse livro. Vá lá, pelo menos o Novo Testamento. Pelo menos o Novo Testamento, que são apenas 27 livros. Pelo menos o Novo Testamento você tem que dominar. Você tem que conhecer. Você tem que ler, você tem que enraizar no teu coração, para você poder ter resposta. Para você ser um homem ou uma mulher crente que diga assim: eu manejo bem a palavra da verdade. Qual é o primeiro passo? Principalmente os que estão começando agora, que estão chegando agora, você, as crianças. Primeira coisa, não vou nem dizer para pegar a Bíblia toda, mas pega o Novo Testamento e decora a ordem: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, por aí vai. Decora a ordem dos livros. Pega a tua Bíblia, quem tem aquela Bíblia mais simples, que não é de estudo, pega a tua Bíblia, abre ela no meio. Você vai saber. O meio da Bíblia é o livro de ninguém, sério. O que tem no meio da Bíblia? Alguém, por favor, pega uma Bíblia aí e abre no meio. Olha aí como é que a gente pega. Salmos. Vê como funciona? Vê como funciona? Pega a tua Bíblia no meio, você já sabe. É Salmos. Depois, na continuidade, é o que eu falei, a Bíblia que não seja de estudo. Uma que não seja de estudo. Normalmente é Salmos. Depois, na continuidade, você vai começar a entender. Você vai entender que ali antes de Salmos tem uns certos livros e eles fazem sentido, né? Tem lá o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois, quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Depois que Moisés morreu, quem foi que assumiu e entrou na terra prometida? Josué. Parabéns, é o próximo livro, Josué. Então, se o pastor fala aqui, vamos abrir nossa Bíblia em Levítico, já pensa, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Não vai ter ninguém aqui catando no Novo Testamento. Olha a pessoa que maneja bem a palavra da verdade. Os irmãos estão entendendo? Se eu digo assim, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 37, tu já vai no meio da Bíblia, já está mandrake, já conhece, na tua casa, você quer ler um livro, você vai ler, caramba, deixa eu ver aqui, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios 13, vou ler lá. Então você já sabe mais ou menos por onde pegar, você já começa a acostumar a mão. O crente que tem a mão acostumada a pegar na Bíblia, ele já bate certinho assim, chega aqui, ó, Mateus, pum, tá lá, Mateus. Ele pode não acertar o capítulo, mas ele vai chegar perto. No barato ele vai errar, ele vai chegar assim, no comecinho de Marcos ou Malaquias. Por quê? Porque que tem a esquerda de Mateus? Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, que é um profeta menor. Então já sei que os profetas menores estão ali no finalzinho do Antigo Testamento, e antes deles vem os profetas maiores, e antes ainda vem os livros sapiências. A gente vai aprendendo, irmão, manuseia a Bíblia, manuseia. Sabe o que a Bíblia, sabe o que qualquer personal trainer vai te falar? Que o corpo, ele para ser para você tonificar o seu corpo, para você fortificar o seu corpo, você precisa ter regularidade no treino. O que essa regularidade no treino vai fazer? Vai te gerar até uma resposta muscular melhor e uma memória muscular melhor. Quem aí
quem dirige, que tem carteira de motorista, está lembrado que lá no começo, quando você ia para a autoescola, o professor falava assim: senta, se sentar, coloca o cinto de segurança, sim, verifica se a marcha está no ponto morto, ok, dá uma meia virada na chave, deixa a injeção eletrônica, agora vira, pum, pegou, agora pega a embreagem, passa a primeira marcha, solta devagar. Todo mundo começou igual. Ninguém soltou devagar e o carro foi fluindo. Não. Começa tudo de novo. Ponto morto. Não é assim? Contudo, na vida espiritual é assim também, galera. Começa com ponto morto. E vai devagar que você vai aprender. Por que hoje, quem já tem mais experiência na questão da direção, por que hoje quem dirige nem pensa no que está fazendo, consegue conversar dirigindo, cantar música, mexer no rádio, até falar no celular? Está errado falar no celular, tá? Mas quem não faz, já tira a primeira pedra. Mas enfim, consegue fazer tudo isso enquanto dirige. Por que a pessoa consegue? Porque já criou uma memória muscular. O seu cérebro já criou uma rotina de dirigir. Ele já sabe o que está fazendo. Da mesma forma, para você se tornar um mais na palavra de Deus, você, aliás, tem gente aí que é as no volante, e tem uns que são uns as no volante. Infelizmente. Mas na palavra de Deus nós temos que ser ases, nós temos que ser, temos que conhecer a palavra de Deus profundamente. A palavra tem que ser conhecida pelos teus olhos, a palavra tem que ser conhecida pelos teus dedos. Eu vou lá em Mateus agora, pá. Agora eu vou voltar para Salmos, fecha a Bíblia, abre no meio. Agora eu preciso chegar aqui. Não estou dizendo que vai ser sempre assim, né? Porque tem Bíblia, por exemplo, Bíblias de estudo, você abre no meio, não vai sair em Salmos. Essa minha aqui é praticamente metade de estudo e metade de Bíblia. Então eu tenho que calcular metade da metade para poder chegar ali no livro de Salmos. Mas no dia a dia você vai aprender a manejar bem a palavra da verdade, com os seus dedos. E manejando bem com os seus dedos, você vai poder levar a palavra aos seus olhos. E os seus olhos vão levar a palavra ao seu cérebro, à sua memória. E o Espírito Santo vai falar com você. E o Espírito Santo vai fazer com que esta palavra desça da sua cabeça e se aloje no seu coração. Não é o que o salmista diz? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E Lutero falou isso. O nosso trabalho no evangelismo é pregar a palavra aos ouvidos dos homens e Deus vai levá-la ao coração. Maneja, meu irmão e minha irmã, maneja a palavra da verdade. Aprende. Juliana está numa posição maravilhosa, porque Juliana tem ela e 3 filhos dentro de casa. É questão de pegar, Juliana, um tempinho todo dia, sentar com eles e dizer, cada um com a sua Bíblia aqui. Vamos ver quem abre primeiro aqui. Deixa eu ver aqui. Salmos, valendo. Pá, faz a gincana bíblica em casa. Quero ver quem acha primeiro agora. Mateus, capítulo 5, versículo 1, valendo. Para vocês terem esse manuseio, essa compreensão de onde está. Maneja bem com os dedos. Mas não é o que Paulo estava falando para Timóteo. Paulo estava falando para Timóteo que ele maneja bem no sentido de conhecer. Eu estou dando aqui o primeiro passo. O primeiro passo é conhecer com a mão, conhecer com os dedos. Mas isso vai levar a conhecer com a mente, com o coração. E então, você depois que conhece, você vai poder praticar. Não adianta o rapaz, a moça fazer aquela prova maravilhosa, naquele estudo sobre como dirige o carro. Eu posso fazer hoje, pelo YouTube, um curso de como pilotar avião. Você vai voar comigo amanhã? Por causa disso?
Vamos lá no aeroporto? Só eu e você. Nem eu vou, tá louco. Ninguém é louco de voar comigo. Não, você fez? Eu aprendi no YouTube como é que pilota aqui o 747. Vai vendo. Não, nem o Cessnazinho pequenininho não dá. Não, confirma, só na hora da descida que é meio tenso, mas se der resto, a gente vai voar. Tem medo de quê? Não está salvo? Brincadeiras à parte, é exatamente disso que a gente está falando. A gente precisa aliar o conhecimento teórico ao conhecimento prático. Pratica a Bíblia. Você deve, nós devemos guardar, esconder a palavra no nosso coração, mas ela deve estar escondida também na nossa mente. É preciso você, de vez em quando os irmãos percebem, como eu conheço versículos de cor. Por quê? Pelo manuseio. Não é porque eu seja mais inteligente que ninguém, que não, muito pelo contrário, mas é o manuseio, é o uso, é o mais do que o manuseio, do que o uso, é a palavra de Deus que vai ficando fincada lá, presa na mente, no coração. A gente guarda aquilo e a gente diz assim: isso aqui eu vou guardar para a minha vida. Um dos primeiros versículos que eu me lembro de ter decorado foi no tempo do ministério infantil, em que teve uma gincana bíblica, e na gincana bíblica teve alguma coisa lá que eu sei que eu ganhei, não me lembro mais, mas me deram uma lapiseira. E a lapiseira vinha, eles, ao invés de colocar um nome, alguma coisa assim, eles gravaram um pedaço do versículo bíblico, Provérbios 17. Era só um fragmento do versículo. E dizia assim: o amigo ama em todo o tempo. PV 17. Eu li aquilo naquela lapiseira e eu aprendi: o amigo ama em todo o tempo. Tempos mais tarde, ao ler Provérbios, eu aprendi que o versículo correto, completo é: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da adversidade nasce o irmão. E aí a informação se completou, mas a raiz já estava lá. Nós ensinamos aos nossos pequenos. Se eu perguntar para a Helena agora o que diz João 3,16, ela vai dizer para mim exatamente o que está escrito lá em João 3,16. E tantas outras coisas que a gente vai guardando no nosso coração. E o Espírito Santo usa isso. Usa isso na hora da nossa dúvida, usa isso na hora da nossa adversidade, e usa isso na hora em que nós vamos testemunhar para alguém. Não é o que Paulo está falando? Que ele tem que se apresentar a Deus como um varão aprovado, que maneja bem, não tem que se envergonhar, e maneja bem a palavra da verdade. Himeneu e Fileto até conheciam, participaram da igreja, mas eles mostraram claramente que não manejavam bem a palavra da verdade, o que é pior, não manejavam a palavra da verdade nem para a verdade e nem para o bem, porque estavam ensinando coisas erradas. Meus irmãos, estão cheios de coisas erradas sendo ensinadas hoje. Na dúvida, como eu falei de manhã, está na dúvida do que alguém falou? Confere na Bíblia, busca na Bíblia, se informa na Bíblia, porque você vai ouvir de tudo. Nesses nossos tempos absurdos, nós temos ouvido que Jesus era comunista, e tem gente que diz: não, Jesus era comunista. Não era, porque ele nunca tomou nada de ninguém para dar para o pobre, mas ele dava o que era dele e o que era dos seus. Ele tinha lá uma bolsa, né, das ofertas que era para dar para os pobres, e infelizmente tinha um lá que era ladrão. Tem outros que vão dizer: tem um ousado e abusado que foi a ele fazer uma, sei lá o que foi que ele foi fazer, não sei se era uma apresentação, e o cara me sai com a seguinte: Jesus é travesti. E dá ódio eu repetir essas palavras. E batem palma e aplaudem. As pessoas estão aplaudindo qualquer coisa que fale sobre Jesus. Mas o Jesus que você e eu precisamos guardar no nosso coração é o Jesus da Bíblia.
Não temos que dar ouvidos a Himeneu e Fileto. Não, olha só, Paulo não está sabendo de nada não. A ressurreição já aconteceu e vocês perderam o bonde. Perdi o bonde da ressurreição? Perdeu. E agora, o que faz? Não, espera, de repente ele passa aí de novo. Vai fazer o que com uma informação dessa? Confere com a palavra de Deus. No tempo de Paulo, eles não tinham a Bíblia escrita, não tinham o cânone. Hoje nós temos. Confere lá. Confere no Apocalipse. Confere lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Conheça a palavra. Não deixe que essas coisas escapem. Como disse Paulo aqui no versículo 14, traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras. A gente não tem que ficar ouvindo, como a gente ouve, infelizmente, muito por aí. Quer ver uma coisa inútil na vida do crente? Uma coisa inútil, de tantas outras. Debate. Hoje, aqui na rádio, nós vamos ter a pastora fulana debatendo com o bispo Beltrano, o apóstolo fulano e o pastor Beltrano de tal. O nosso tema do nosso debate hoje é... Aí cria lá aquele tema de debate. Sabe o que é aquilo ali? É isso aqui que Paulo está falando. Contendas de palavras. Porque o que acontece ali no debate? Eu acho isso. Eu acho aquilo. Gente, fala a verdade, entre o que eu acho e o que você acha, que qualquer pessoa acha, qual é o resultado? Tanto faz como tanto fez, é uma questão de opinião. Agora, uma coisa é debater a fé, e para debater a fé, é preciso que a palavra de Deus seja o centro. Porque o debate, se eu fosse num debate desse, por exemplo, com um apóstolo, ia ter o seguinte debate: irmão, eu não vou debater com o apóstolo. Por quê? Porque a Bíblia não fala que tem apóstolo. Depois que terminou a era dos apóstolos, não teve mais apóstolo. Foi todo mundo ali, irmão, tinha os presbíteros, tinha os pastores, tinha os mestres, mas não tinha apóstolo. Não tem apóstolo. Vocês inventaram isso de pouco tempo para cá. Pronto, ia fechar o tempo. Na hora, já ia fechar o tempo ali e não ia ter outro debate para a história do apóstolo. Vocês estão percebendo? Não tem. Aí o outro poderia debater, não, mas eu não vou debater com a pastora porque pastora não existe, porque na Bíblia não tem pastora. Ou seja, são discussões que não vão levar a lugar nenhum. A gente tem que ir para a palavra e ficar com a palavra. Como é que eu vou debater com o sujeito que se diz apóstolo, se ele já está errando no próprio título que ele usa? Não vou me dar o trabalho de debater a Bíblia com um cara que já está torcendo a Bíblia para usar um título que não lhe pertence, não lhe cabe. Irmãos, estão entendendo? Fazer aqui um apanhado de tudo que foi dito. O que nós precisamos entender é: nós temos dois olhares lançados sobre nós. Um olhar dos outros. O que os outros têm que ver em nós? Servos de Cristo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Mas temos um olhar muito mais importante ainda, que é o olhar do Senhor. E o que o Senhor tem que ver em nós? Uma gente aprovada, com uma vida reta, com uma vida íntegra, com uma vida que segue o padrão da palavra de Deus, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, e que por não ter do que se envergonhar e manejar bem a palavra da verdade, o que vai acontecer? Nós vamos ser protegidos de sermos levados por falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, falsos apóstolos, como, por exemplo, Himeneu e Fileto, que eu esqueci até de ler o finalzinho do versículo, vou ler. Verso 17: a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, mas não acaba aí. Eles se desviaram da verdade, e olha o que acontece como resultado, dizendo que a ressurreição já era feita e perverteram a fé de alguns. Não bastou a Himeneu e Fileto
distorcerem a palavra e, como é que diz aqui, se afastarem, né? Se desviarem da verdade. Mas além de eles mesmos se desviarem, ainda desviaram alguns do caminho. Cuidado. Cuidado com quem você está emprestando seus ouvidos. Empresta os teus olhos para a palavra de Deus. Leia, conheça, bote ela na sua mão, sinta a palavra de Deus na ponta dos teus dedos, domine a palavra de Deus, para que você não seja envergonhado ou envergonhado, para que você saiba responder àquele que te procurar para conhecer a palavra de Deus, para que você saiba responder àquele que está pregando coisas erradas e desviando pessoas, você saiba dar uma resposta firme para isso, para que você saiba também usar a palavra de Deus para aconselhar, para que você possa usar a palavra de Deus para consolar quem precisa ser consolado, para ensinar quem precisa aprender. E assim chegaremos diante de Deus e diante dele seremos vistos como alguém aprovado, que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Faça esse pacto entre você e Deus hoje mesmo. Coloque isso no seu coração. Senhor, a partir de hoje, a minha leitura bíblica vai mudar. Eu quero me comprometer em conhecer os livros da Bíblia. Eu quero me comprometer a ler mais a palavra de Deus, a conhecer na ponta dos meus dedos e também na minha mente e no meu coração. Quero manejar bem a palavra da verdade. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que essa palavra frutifique, que saiam daqui, Pai, nesse primeiro passo, que seja o primeiro passo para que saiam daqui mais e mais crentes que manejam bem a palavra da verdade, que conhecem a Bíblia, que não simplesmente dependem do que os outros dizem sobre a Bíblia, mas eles mesmos conhecendo, possam perceber o erro quando for encontrado e perceber também quando for pregada a palavra da verdade e reterem então o bem e receberem do Senhor uma palavra de bênção. Ó Senhor Deus, que os nossos irmãos a cada dia possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor e amadurecerem na fé. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém.